Boa noite a todos. Então, estamos aqui na última terça-feira de 2022, nossa última reflexão do ano, toda terça-feira juntos aqui no canal. E vamos então, no dia de hoje, buscar alguma mensagem aleatória. Estou com o Evangelho aqui segundo o Espiritismo nas mãos, né? O terceiro livro da Codificação Espírita, o livro que conecta o Espiritismo ao termo também religião, ao seu tríplice aspecto, que é o Espiritismo, né? Ciência, filosofia e religião. Então, o Espiritismo é a ciência que se ocupa do mundo dos espíritos e dos espíritos, com caracteres filosóficos e consequências religiosas, mas ele só vem mesmo a se findar como também um aspecto religioso, mas não uma religião no senso comum, com o lançamento deste livro. Então a gente vai abrir aqui aleatoriamente e ver o que a gente pode ter para essa agora, o dia de hoje. Então, aberto aqui aleatoriamente, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 18. E aqui ele vai falar da parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparai o meu jantar, mandai matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para suas casas do campo, outro para seus negócios. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e, mandando contar ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Jesus, a gente sabe que ele ensinava de vários modelos. Jesus foi o maior pedagogo que já passou pela Terra. Mas dependendo para quem ele ensinava, ele usava um tipo de linguagem, um tipo de termo diferente. Aqui é uma parábola. Para quem é essa parábola? Essa parábola é para a humanidade, é para todos nós. Porque para a gente entender as parábolas de Jesus, a gente precisa entender um pouco o todo, o contexto. É lógico que ali a gente não vai pensar num rei, não vai pensar simplesmente em uma festa, algo assim. Mas pensando que esse rei possa ser Deus no universo. O universo sendo o reino e Deus sendo este rei. E nós somos os convidados, as pessoas da Terra. Então, quem seriam os convidados da Terra naquele momento, dentro dessa reflexão? Que, essa reflexão é a certa, essa interpretação é a correta? Não, não quer dizer que seja uma certa ou uma errada, mas é a melhor que cabe agora. Aberta aleatoriamente, o que a gente pode ter de bom desta passagem para agora? Então, a gente vai refletir assim, como eu já vinha dizendo. O reino é o universo, não é a Terra. Não é o sistema solar, não é a Via Láctea, é o universo. Deus é o rei nesta parábola. E os servos achamados, então nós podemos colocar aqui, vem a nos chamar, podemos colocar até como o próprio Cristo. Porque Jesus é um servo de Deus. Jesus é o Espírito de maior magnânime, de evolução, que já passou pelo orbe terreno, que já reencarnou aqui. Ele é responsável pela liderança do planeta Terra. Segundo Emmanuel, ele foi um dos co-criadores desse mundo.
com o Criador, porque apenas quem cria é Deus, quem dá a matéria. O ser humano concria. Tipo, aqui no meu lado tem uma mesa de madeira. Um marceneiro fez, mas ele não criou a mesa, ele concriou. Por quê? Porque a matéria, a madeira, é dada por Deus. Ah, mas se for uma coisa sintética, a matéria que produziu o sintético é fornecida pelo universo, pela questão de Deus, por Deus permitir que isso se desenvolva num mundo, num universo, onde a matéria toda está englobada dentro de um pensamento divino, existem leis que a regem para isso. Então Jesus foi um dos co-criadores. E o Cristo, então, ele vem nos chamar às bodas, porque as bodas estão prontas. E quem são os escolhidos naquele momento? Em primeiro ponto, é o povo aonde ele nasceu. É o povo de Israel, e o povo de Israel, de religião ainda judaica, que eram os mais próximos do Cristo, porque Jesus era judeu. Ele não era cristão, ele não era espírita, ele era judeu. Foi os homens que desenvolveram religiões a partir dos fundamentos e das ideologias que Jesus trouxe, mas Jesus não fundou a religião, Jesus não abriu uma igreja. Jesus, ele fez a sua pregação nos seus 3 anos em cima dos conhecimentos a partir já do judaísmo, aquilo que já era conhecido e aquilo que ele vem trazendo como novas ideias, como um novo rumo, ou seja, convidando esse povo que viesse às bodas, que estava pronto, estava tudo lá, estava à mesa. E aí o que acontece com Cristo? O que diz ali, muitas vezes alguns dos servos foram até mortos. Jesus foi morto pelo próprio povo judeu. Claro que quem deu a sentença de crucificação foi o povo romano, mas o povo judeu que quis a morte do Cristo, que preparou, que solicitou, porque ele estava indo contra muitos, vamos dizer, ideologias e dogmas que naquele momento a religião judaica estabelecia para um controle da massa. E então o termo religião, no seu sentido da palavra em epistemologia, é religar e de te conectar com Deus. Mas a religião, quando o homem a usurpa, quando o homem a toma, ele acaba utilizando para gerar medo e para gerar controle. E Jesus vem tentar fazer essa liberdade, dizer que você pode se conectar com Deus dentro de você. Você não precisa de um templo, que a mulher e o homem tenham um papel de importância igual na sociedade, que não é algo patriarca que tem que ser, que seria a igreja, seria os pastores que precisariam levar os rebanhos e cuidar deles, e não ao contrário, os rebanhos, vamos dizer, cuidarem dos pastores. Então foi todas as questões que Jesus trabalhou nesse tempo que fez contrariedade aos senhores da lei da época, né? E por isso, então, Jesus foi um dos motivos que ele acabou também sendo crucificado e morto da forma que foi, né? Então, nesse processo, os festins, a partir do momento que realmente aqueles que foram chamados não quiseram ir, Deus diz, então chama todos, todos. E dali diz, não importa se era bom ou mal, rico ou pobre, preto ou branco, asiático ou europeu, não importa. Chama a todos para o festim. E o que foi a proposta, então, dos discípulos do Cristo, a partir do momento que ele faz a sua ressurreição, que não é o assunto de hoje, mas que o Espiritismo entende, sim, que o corpo físico de Jesus morreu crucificado e ele se manifesta em corpo espiritual, o que podemos chamar no conhecimento espírita de agênere, naquele ponto, que não é uma materialização em si, mas seria algo além disso, que o mestre planetário, lógico que teria essa capacidade. E durante 40 dias, ele ainda deu o quê? Instruções aos discípulos, aos apóstolos, conversou com eles muito, né? Então fez a sua ascensão a mais de 500 pessoas. Então, nesse processo, os apóstolos, eles começam a levar, e aí entra a importância de Paulo de Tarso, ele começa a levar, que é conhecido como São Paulo, né, que era o antigo Saulo, que foi o primeiro a condenar um cristão depois de Jesus a morrer por ser cristão, que
foi Estevão morto por lapidação, apedrejado, né? Então, Saulo se converte ao cristianismo depois de ver Jesus no deserto, e a partir da sua conversão, ele então muda seu nome de Saulo para Paulo, e ele começa então a trabalhar pelo cristianismo. Ele começa a trabalhar, isso é lógico, depois de 3 anos no deserto, em meditação, em estudo dos textos, a qual ele conseguiu, isso contado no livro Paulo e Estevão, né? Que a mensagem é trazida por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Um dos livros mais lindos, mais belos, de uma informação mais profunda que eu já tenho lido, Paulo e Estevão. Então, nesse processo, esses apóstolos ali, e com essa grande importância de Paulo, eles começam a levar ao povo gentil, que seriam aqueles que não são judeus. E Paulo, ele era de religião judaica, nascido grego e de nacionalidade romana, conseguido um título de romano. Então ele falava o hebraico, o aramaico, o latim, e ele conseguia se comunicar com todos os povos. Então ele teve essa importância tremenda no desenvolvimento desse convite. E esse convite que ele é feito até hoje. E vê que o convite não é então para os espíritas, o convite não era para os judeus, ou para os romanos, ou para os pagãos, ou para os gentios. O convite é para todos, a partir do momento que os primeiros não quiseram ir. Hoje não teria uma condição, apenas para os teístas, os ateus não são convidados. Não, é para todos esse convite. Mas esse convite é para quê, afinal? Para ir para onde? Que bodas é essa? O que significa isso? O que poderíamos pegar em reflexão neste momento agora? O céu e o inferno, eles não são aspectos circunscritos, mas eles são estados vibracionais. Então você pode já ter um céu aqui na Terra ou um inferno aqui na Terra. E quando você passa pelo processo do desencarne, você vai se manter em uma dimensão física em acordo com o teu padrão vibratório agora. Por isso que tem muitos evangélicos que dizem, se você aceitar Jesus, até no último instante você está salvo. Não é que você não vai mais ter pecado, você não vai ter mais equívocos a serem resgatados. Mas se você tiver, no último instante, você aceitou Cristo realmente de coração, você está num estado de vibração positivo. E estando em um estado de vibração positivo, você está em uma dimensão mais positiva, onde o Cristo, os trabalhadores do Cristo podem te alcançar. Agora, se você está em um estado, vamos dizer, negativo vibracional, você vai para dimensões vibracionais negativas. Não importa o que você conheça ou o que as pessoas tanto façam para você, mas qual o padrão que você está. E esse é o convite. O convite é para nós despertarmos daqui. Porque quando foi convidado, o que eles fizeram? Uns foram cuidar das cabras, outros foram cuidar da lavoura, outros foram não sei o quê. É importante, isso precisa. A gente precisa do mundo material, a gente precisa dele. Mas tem momentos que a gente precisa introspectar em nós mesmos, para a gente encontrar o reino de Deus aqui, a paz de Deus, o festim nessa terra, no momento que a gente está aqui. Se a gente ficar pensando em encontrar isso no pós-vida, a gente vai se decepcionar, porque pode acontecer de a gente chegar lá e não ser o que a gente pensava. Pode ser que a gente esteja fazendo coisas até de caridade em propósito de alcançar a salvação. E daí isso já não é caridade. Então eu preciso encontrar paz dentro de mim, aqui, nesse momento, hoje, não amanhã. E para isso a gente precisa incorporar a ideia do hoje, a ideia do agora, a ideia do reino de Deus dentro de nós mesmos. Nós estamos agora aqui, a última terça-feira do ano. Então a gente vai virar o ano. E o que vai ser 2023? Vai ser o que você quiser fazer dele. Vai ser o que você acreditar que ele vai ser. Porque muitas pessoas já estão dando desculpas para o seu fracasso, para não precisar trabalhar, lutar, vencer. Então ela já dá uma desculpa agora que vai ser ruim, que vai ter problema, que vai ter um monte de coisa. Aí o seu inconsciente não vai cobrar, porque vai dizer, não, aí eu já sabia que estava tudo errado, ia dar tudo errado, eu acertei. Porque você projetou isso. Agora, se você projetar que vai ser bom e você ter fé e acreditar nisso, vai ser. Vai ser.
O bem-estar não é a gente estar livre de problemas, é a gente estar bem hoje, aqui e agora, independente do que tem lá fora, independente do que tem lá. Então, o festim é a paz interior, aonde a gente pode alcançar o reino de Deus. Esse é o festim do Cristo. E todas as informações de Jesus é para a gente alcançar isso, é para a gente conseguir isso. Jesus não vem nos salvar, Jesus não vai vir aqui pegar ninguém no colo, pegar a sociedade, separar uma turma para um lado, uma turma para o outro, vocês são os bonzinhos, eu vou botar aqui debaixo do braço e o resto que pegue fogo. Não, Jesus quer que todos se salvem, mas ele deu a condição e fez o convite. O que é o convite? O Evangelho. O Evangelho. Esse aqui é o convite. O Novo Testamento, O Antigo é extremamente importante para a gente compreender a situação cultural, né? Como viviam os povos, as questões, para a gente compreender melhor a cultura de Jesus, mas é no Novo Testamento que a gente encontra um manual de conduta para o próprio ser humano atual, que está atualizadíssimo, que não está ultrapassado, mas que a gente acredita até que às vezes que é utopia. A gente acredita que não é possível vivenciar o Evangelho. Enquanto a gente acredita que não é, a gente dá desculpa justamente que não dá. E daí uma das desculpas é dizer que todo mundo vive assim, que a maioria é assim mesmo, então que é assim. Não, a gente não tem desculpa em estar errando porque a maioria erra. A informação foi vinda, a informação foi dada. Agora basta você acolher esse convite ou não. Nós temos um novo ano pela frente, que tal fazer uma programação? Que tal fazer um planejamento para 2023? Pega um caderninho, escreva o que você quer para 2023, seus objetivos pessoais. Porque não adianta fazer objetivo para minha esposa, não adianta fazer objetivo para meu filho, para minha mãe, para minha sogra, para meu cunhado, não adianta. Eu tenho que fazer para mim. Ah, mas eu quero ter uma relação melhor com os meus familiares. Então eu vou rezar para o meu familiar melhorar, para o meu familiar ele compreender melhor as coisas. A parte da oração é positiva, que você vai estar rezando. Mas enquanto você quiser mudar o outro para você viver bem com ele, a loucura é sua. Eu preciso mudar para viver bem com ele. Mas mudar de que forma? Paciência, lógico. Se eu já atingi um limite, eu não vou mudar simplesmente para os outros me aceitarem, para os outros me quererem bem. Não isso. Mas o meu modo de vida, que eu possa aceitar o outro como ele é, porque é o direito dele de ser como é. Mas ele vai ter que respeitar o meu direito de ser como sou. E eu não vou mudar aquilo que eu já entendo por verdade para agradar ninguém, como já disse. Então, nesse objetivo, a gente pode botar os nossos objetivos pessoais. Ah, Deus, me dê mais paciência. Ele vai te dar oportunidades de paciência. Cuidado com esse pedido. Oportunidades de paciência, exercício. A paciência se ganha com exercício. Então, se você pedir mais paciência, você vai ter dificuldades para exercitá-la. Então, eu quero ser menos nervoso, menos explosivo. Cada vez que eu chegar a ter uma explosividade, então eu me reavalio o que me afetou, me busco um autoconhecimento para me melhorar. Eu posso projetar ali uma profissão, bens materiais, o que eu quero comprar. Boto nessa questão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu objetivo e vou trabalhar para alcançar. Me preocupando com ele? Não. Eu não vou me preocupar, eu vou me ocupar com ele. Eu vou me ocupar e já agradecendo por ter conseguido, porque daí eu trago energia positiva, eu uso a fé no sentido etimológico da palavra, que a fé é a ausência da dúvida. E daí assim eu consigo ir à distância, assim eu consigo me melhorar. E daí essa fé exercida sobre aquilo que eu sei que eu quero, eu vou bem. Porque por mais forte que um barco tenha um motor ou uma vela, se ele não tiver um leme, ele vai se perder. Agora, se tiver uma vela, um leme, ele ainda precisa ter uma direção, um porto, para onde ele quer ir. Então, esse é o propósito. Você precisa saber para onde você quer ir. Aí você vai botar esse leme, você vai dar a direção e você simplesmente vai curtir a viagem. Você não vai se preocupar se vai chegar lá ou não. Porque você sabe que você vai para lá. Você está indo. Mas você vai apenas ser feliz pelo agora, pelo hoje, pelo momento. Vamos ser felizes hoje, nós vamos ser felizes sempre. Se você, quando vier uma dúvida, um medo do futuro, e você parar e dizer, opa, agora mesmo, nesse momento, eu preciso ter medo disso que eu estou pensando? Já aconteceu? Não. Então relaxa.
95% dos nossos medos não acontecem, não se concretizam. Então vamos ser felizes hoje, vamos aproveitar o festim agora, agora o festim de Jesus, é hoje, é nesse momento, é nesse minuto, é agora. Nós só vivemos no presente, por isso, passado, presente e futuro, o nome do presente é o agora, porque ele é um presente. É o maior presente que a gente tem, é esse, é agora. E se a gente sofrer pelo passado, a gente não está bem no presente. Se a gente sofrer pelo futuro, não está bem no presente. Então vamos parar de viver no passado e no futuro, vamos vir para o hoje, para o agora, porque da gente sempre vai estar hoje. Hoje é 2022, quando chegar 2023 vai ser 2023, vai ser hoje, e quando chegar 2050 vai ser hoje. Eu estiver desencarnado ou encarnado, não importa. O que importa é como eu estarei hoje, agora, nesse momento. Que nesse momento eu possa aproveitar o festim, aproveitar esse momento que Jesus me convidou, que me chama. Que se você está assistindo, você foi chamado. Não é por acaso. Se você está observando, se você está prestando atenção, você foi chamado. Não é ao acaso. Então, dê atenção a esse chamado, viu? O que você pode fazer de diferente para melhorar um pouquinho mais ainda a sua vida e a vida daqueles que te rodeiam. E para a gente finalizar, bem curtinho, se você quer saber se você está tendo um propósito positivo na vida, se pergunte a si mesmo: eu faço a diferença para alguém nesse mundo? A partir do momento que eu passar, eu realmente fiz uma diferença positiva para alguém? Eu mudei a vida de alguém? Alguém conseguiu mudar dentro da minha atitude, se espelhando em mim ou nos meus atos? Talvez seja muita pretensão, mas se a gente atingir isso de uma pessoa que seja, a gente já teve um propósito positivo nessa vida e a gente já está participando do festim do Cristo. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo 2023 e semana que vem a gente está aqui de novo. Grande abraço.